6 segredos estoicos de Marcos Aurélio para dominar qualquer negociação. Eles te ensinaram que negociar é convencer, argumentar, falar mais alto, persuadir com palavras afiadas e presença dominante. Mas o que ninguém te contou é que as palavras só funcionam quando vêm de um lugar que já venceu por dentro. A maioria entra numa negociação querendo vencer o outro. Marcos Aurélio entrava querendo vencer a si mesmo. Porque o primeiro inimigo não está diante de você. Está dentro. É a ansiedade disfarçada de pressa. É o medo de perder escondido atrás da ambição. É o ego que sussurra, você precisa disso. E é exatamente aí que você já entregou o controle. Toda negociação começa antes da conversa, antes do olhar, antes do aperto de mãos. Ela começa no ponto mais silencioso do seu ser, onde ninguém vê, mas tudo acontece. E se você não dominar esse campo de batalha invisível, qualquer técnica que tente usar será percebida como artificial, porque o corpo denuncia, a fala treme, o olhar se perde, a mente se confunde e o outro lado sente. Sente que você está reagindo, não conduzindo. Sente que você precisa mais do que deseja e sente que você está tentando ganhar algo que por dentro já perdeu. Marcos Aurélio era imperador de Roma, mas antes disso, era imperador de si mesmo. Ele não falava para ser ouvido, ele falava porque já havia ouvido a si mesmo no silêncio. Ele não debatia para vencer, ele debatia para esclarecer. Não havia pressa, não havia sede de afirmação, havia clareza. E é isso que vence qualquer negociação, uma presença que não precisa provar nada. Imagine a cena, 2 homens numa sala. Um fala, gesticula, tenta dominar com volume, velocidade, imposição. O outro apenas observa, respira, silencia, espera. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio carregado de lucidez. Um silêncio que pesa, um silêncio que revela mais do que qualquer discurso. Esse silêncio é estratégia, é preparação, é poder sem esforço. E foi exatamente assim que Marcos dominava conflitos sem precisar se exaltar. Você talvez ache que negociar bem é falar bem, mas a verdade é que os melhores negociadores não são os que falam melhor, são os que ouvem melhor, sentem melhor, controlam melhor. Porque a negociação não acontece nas palavras, acontece nas entrelinhas, no espaço entre uma frase e outra, no momento em que o outro hesita e você percebe, no instante em que uma oferta parece boa demais e você espera mais um pouco, no olhar que diz mais do que o script decorado, e nessa hora quem está em silêncio vence. Esse vídeo não é sobre técnicas de persuasão, é sobre você, sobre o que você transmite sem perceber, sobre como se posiciona mesmo antes de dizer qualquer coisa, sobre como dominar qualquer negociação sem precisar manipular ninguém, apenas ancorando sua presença em algo que ninguém pode tirar, sua firmeza interior. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos os segredos de Marcos Aurélio que transformam qualquer conversa em território seguro. Não importa se é uma venda, uma cobrança, uma reunião tensa ou um limite pessoal. O que importa é o que você leva para dentro da sala. E se você dominar isso, não importa quem está do outro lado da mesa, a negociação já começou a se inclinar a seu favor. O campo de batalha invisível. Você já entra derrotado quando entra distraído. O verdadeiro campo de batalha não é a sala da reunião, nem a conversa tensa, nem a tentativa de convencimento. É o que acontece dentro de você antes disso. A negociação começa muito antes do diálogo. Ela nasce no espaço silencioso entre o seu pensamento e sua intenção. É nesse intervalo que se define quem vai conduzir e quem vai reagir. Marcos Aurélio escreveu para si mesmo como quem se preparava para a guerra. Mas a guerra dele não era com os bárbaros, era com os próprios impulsos. Ele não deixava o dia começar antes de alinhar a mente com a razão, porque sabia que sem esse ajuste, qualquer acontecimento externo teria poder sobre ele. Você percebe o que isso significa? Que o inimigo mais perigoso é o estado mental que você permite antes de qualquer conversa. O medo, a pressa, a raiva, a expectativa de aceitação,
Todos eles negociam por você e sabotam sua postura. Quando você entra numa negociação com um turbilhão de pensamentos desgovernados, não importa o quanto estudou, o outro lado vai sentir, vai perceber em cada microexpressão que você não está presente, que está vulnerável, que quer vencer mais do que compreender. E é nesse momento que você entrega as armas. Você cede sem perceber. E ainda chama isso de ser razoável. Marcos fazia o oposto. Ele questionava o próprio julgamento antes de questionar qualquer outro. Antes de uma decisão, ele se perguntava: estou agindo com clareza ou estou sendo levado pela emoção? Isso não é fragilidade. Isso é disciplina mental. Isso é a fundação do domínio. Porque quando você entra numa conversa com a mente limpa, o olhar firme e o ego em silêncio, o outro lado muda. Ele percebe que há uma força ali que não está tentando vencer, mas que não pode ser vencida. Você já viu alguém entrar num ambiente e imediatamente a atenção mudar de direção? Não foi por gritar, não foi por se impor, foi pela maneira como entrou, pela calma no gesto, pela precisão no olhar, pela ausência de pressa. Isso é presença. E presença é construída antes. No quarto escuro, no pensamento questionado, na intenção depurada. O campo de batalha invisível é esse momento em que você decide não levar para a negociação os seus traumas, seus medos, sua vontade desesperada de provar algo. Você não está ali para isso. Você está ali para ouvir, entender, sentir o movimento e reagir como quem já venceu a parte mais difícil, a de não ser controlado pelos próprios impulsos. Marcos Aurélio treinava o desapego, porque sabia que o apego tira o foco. Você não consegue negociar bem se está emocionalmente preso ao resultado. E não se engane, o outro lado percebe. Se você está desesperado para fechar, para agradar, para encerrar logo, isso escapa nos detalhes, na respiração, na pausa, na escolha da palavra. Por isso, o maior preparo não é conhecer o outro, é conhecer a si mesmo em silêncio. É entrar calmo. Não porque não se importa, mas porque não se desespera. Se você quer dominar qualquer negociação, pare de começar pela estratégia. Comece pelo estado. Porque sua estratégia vai falhar se for usada por alguém emocionalmente desregulado. Mas uma mente serena transforma qualquer frase simples em impacto. Não porque decorou, mas porque acredita no que está dizendo. Porque está ali, inteiro. E essa inteireza é irresistível. A pergunta certa não é como eu posso convencer. A pergunta certa é de que lugar dentro de mim essa conversa está vindo. Se vier da ansiedade, vai trair você. Se vier do ego, vai te expor. Mas se vier da lucidez, da firmeza e da liberdade interior, então não importa o que você diga. O outro vai sentir. E nesse instante, a balança da negociação já terá pendido a seu favor, sem que você tenha dito uma palavra. A mente quebra o tom. Você acha que impôs respeito porque falou firme, porque elevou o tom, porque soube se posicionar com veemência. Mas tudo isso é casca. Uma voz firme que sai de uma mente instável é só barulho tentando disfarçar o desequilíbrio. O tom real de qualquer negociação não é definido pela voz. É definido pela mente que conduz a voz. Marcos Aurélio sabia disso. Por isso ele não se preocupava em parecer forte. Ele se concentrava em ser estável, porque sabia que a força não precisa se exibir. Quando a mente está centrada, até o sussurro carrega peso. E quando está em conflito, até o grito soa como desespero. Imagine uma conversa tensa, um pedido sendo negado, uma cobrança inesperada, um ataque velado. A maioria reage no tom, sente-se ameaçada, ataca de volta, fala mais alto. Mas o tom verdadeiro já havia sido definido segundos antes, no espaço mental onde você permitiu que a emoção assumisse o comando. E uma vez que isso acontece, não há mais estratégia. Há apenas instinto, e instinto não negocia. Ele apenas sobrevive. Marcos escrevia para si mesmo lembrando que tudo que parecia ofensivo era apenas uma interpretação. Tudo que parecia intolerável era apenas uma lente distorcida pela emoção do momento, e que ninguém poderia desestabilizá-lo sem sua permissão.
Isso não é teoria, é prática diária. É reconstrução interna. É a habilidade de identificar o momento exato em que sua mente está prestes a inflamar e intervir, respirar, redefinir, reter. O tom mais forte numa negociação é o que permanece intacto enquanto todos os outros oscilam. Quando o outro se exalta e você mantém o mesmo ritmo. Quando o outro acelera e você permanece firme. Quando o outro tenta te empurrar emocionalmente, mas você continua ancorado no centro. Isso cria uma força invisível, um campo que altera o comportamento do outro sem que você precise pedir. Porque há algo em você que não se curva, e o mundo respeita o que não se curva. Esse tom mental é construído nos bastidores, nos dias em que você lida com frustrações sem dramatizar, nas situações em que você é atacado e não responde com impulso, naquelas vezes em que sua vontade era rebater, gritar, provar, mas você escolheu observar, engolir o orgulho, sentar com a própria raiva e dissolvê-la em silêncio. É aí que nasce o verdadeiro tom que domina qualquer ambiente. Você não precisa falar duro para ser firme. Não precisa parecer impositivo para que o outro te escute. O que você precisa é de uma mente que não precisa provar. Porque quem precisa provar, entrega o comando ao outro. Torna-se escravo da aprovação alheia. E um escravo emocional nunca conduz uma negociação. Ele apenas reage a ela. Marcos entendia que o que mais desestabiliza um adversário não é o confronto direto. É a ausência de reação. Quando esperam gritos e encontram silêncio. Quando esperam conflito e recebem serenidade. Quando esperam defesa e recebem análise. Isso quebra o ritmo do outro. Expõe a fragilidade oculta por trás do ataque. Porque ninguém que está realmente seguro precisa impor. Quem impõe, teme. E quem teme, revela. Por isso, ao entrar em qualquer negociação, observe seu tom antes de falar. Sinta o que está por trás da sua intenção. Pergunte-se: o que estou tentando proteger agora? O que estou tentando provar? Se a resposta for ego, insegurança ou orgulho, você já começou mal. Mas se a resposta for lucidez, clareza e propósito, então qualquer frase, por mais simples, será revestida de poder. O tom não está na garganta, está no espírito. Está na postura mental que você sustenta, mesmo quando tudo te convida ao desequilíbrio. Está no olhar que não se perde, no ritmo que não acelera, na pausa que não treme, e na consciência de que quem tem domínio sobre si não precisa de volume, apenas de verdade. Porque a verdade, quando vem de um lugar calmo, quebra qualquer resistência, sem precisar levantar a voz. Desejo é fraqueza disfarçada. O que você deseja está te enfraquecendo. E você nem percebe. Parece ambição, parece determinação, parece foco. Mas, por dentro, o desejo está corroendo sua postura. Está ditando seu comportamento. Está desenhando sua linguagem corporal. Está moldando a negociação inteira a partir de uma carência disfarçada de intenção. Marcos Aurélio escrevia que o homem livre é aquele que não deseja nada além da razão. Tudo que é guiado pelo desejo cega, encurta a visão, distorce a percepção. Porque o desejo transforma o outro em obstáculo, em meio, em ameaça. Você deixa de ver o ser humano e passa a ver um portão. E quem vê portões age com ansiedade, pressiona, implora, força e perde. Numa negociação, o desejo é o maior traidor. Ele te faz falar demais, justificar demais, concordar cedo demais, aceitar menos do que vale. Tudo isso para não perder a oportunidade, o cliente, o contrato, a chance de sair com a sensação de que conseguiu. Mas o que você conseguiu, na verdade, foi entregar o comando ao outro, e ele nem precisou pedir. Marcos sabia que quem deseja profundamente algo se torna escravo desse algo. E todo escravo negocia mal, porque negocia com medo. Medo de não conseguir, medo de parecer fraco, medo de perder. E onde há medo, não há firmeza. O tom quebra, o olhar treme, o raciocínio vacila, e o outro lado percebe. E quando ele percebe, ele pressiona.
Ele te testa, ele te encurrala, porque agora ele sabe que você quer demais para dizer não. Você precisa entender, o desejo revela sua fragilidade. Ele revela que você está emocionalmente dependente do resultado. E alguém emocionalmente dependente não tem presença, não tem liberdade. Ele está negociando para sobreviver, não para construir. E por isso, ele cede. Cede com palavras doces, com gestos simpáticos, com concessões pequenas que, acumuladas, viram rendição. Mas há uma saída, e ela começa pelo desapego. Não o desapego arrogante de quem finge não se importar, mas o desapego consciente de quem sabe que não precisa vencer para estar inteiro, de quem entra em uma negociação preparado para sair com dignidade e não com um acordo forçado, de quem sabe que a pior vitória é a que custa sua integridade. Marcos cultivava esse estado. Ele podia abrir mão de qualquer coisa, porque já havia treinado internamente o ato de deixar ir. Isso dava a ele um poder imenso. Ele podia caminhar até o limite, olhar nos olhos de um adversário e recuar sem ressentimento, porque sua autoestima não dependia do sim do outro. E quando você chega nesse nível, o outro sente e recua, porque percebe que você não está ali implorando. Você está ali oferecendo uma oportunidade justa, que pode ser aceita ou não. Mas você não será menos por isso. Negociar com desapego não significa ser frio, significa ser inteiro. Você ouve melhor, fala com mais clareza, analisa sem distorção, porque não está tentando manipular o jogo para satisfazer uma necessidade emocional. Está apenas vendo o que é e decidindo com base na verdade, não na fome. Pergunte-se antes de qualquer negociação: o que aconteceria se eu não conseguisse isso agora? Se sua resposta for desespero, você já perdeu. Mas se sua resposta for: eu continuo em paz, continuo completo, continuo lúcido, então você está pronto. Pronto para entrar sem medo, sair sem culpa, decidir sem ruído. Porque o desejo ficou do lado de fora. E no fim, é esse estado que define quem comanda. Quem deseja demais se torna previsível, moldável, manipulável. Mas quem entra livre, esse ninguém dobra. E paradoxalmente é justamente quem menos deseja que mais conquista. Porque transmite algo raro, uma presença que não precisa, e por isso mesmo impõe respeito. O vazio estratégico, estruturado com a mesma linguagem estoica, contínua, emocionalmente precisa e mentalmente afiada. Você está dizendo demais, reagindo demais, explicando demais, e não percebe que quanto mais preenche o espaço, mais perde o controle. O verdadeiro domínio não está no excesso de argumentos, mas na capacidade de sustentar o vazio. E esse é o segredo que Marcos Aurélio carregava. O silêncio certo no momento certo desarma até o oponente mais agressivo. O mundo moderno tem horror ao silêncio. Pessoas interpretam uma pausa como fraqueza. Acham que precisam responder rápido para parecerem seguras, justificarem tudo para parecerem justas, preencher cada segundo para parecerem confiantes. Mas isso não é confiança. É desespero disfarçado de iniciativa. É medo de não parecer no controle. E o medo que tenta se esconder, grita. Marcos sabia que o espaço vazio tem mais poder do que a palavra apressada. O silêncio, quando bem sustentado, não é ausência. É presença comprimida. Ele cria tensão, cria expectativa, cria um campo de influência sem esforço. E quando bem aplicado, muda o ritmo da negociação. Porque o outro lado começa a se mover tentando preencher o que você deixou vazio. Observe. Em toda conversa, existe um espaço que se abre entre a fala de um e a resposta do outro. Esse espaço é onde o verdadeiro poder vive. Quem controla esse espaço, conduz. Quem reage rápido demais, perde. Porque mostra que está desconfortável com a pausa. E quem está desconfortável com o silêncio, está desconfortável consigo mesmo. O outro lado sente isso e usa. O vazio estratégico não é ausência de ação, é ação oculta. É você decidir esperar um segundo a mais antes de responder. É você observar a reação do outro ao invés de preencher com justificativas.
É você permitir que o outro revele mais do que gostaria, só porque não aguentou a tensão que você sustentou com calma. Isso é domínio. Marcos fazia isso em silêncio. Ele ouvia, respirava, observava e falava só o necessário, no tempo certo, porque sabia que o verdadeiro impacto não está no volume de informações, mas na densidade de presença por trás de cada palavra. Você precisa aprender a usar o espaço, a pausa. O tempo não preenchido. Em vez de explicar, espere. Em vez de rebater, olhe. Em vez de tentar consertar o silêncio, sinta o que ele está revelando. Porque o outro lado vai se entregar nesse espaço. Vai se explicar demais. Vai expor inseguranças. Vai tentar te empurrar para preencher o que você deixou aberto. E você, se estiver centrado, só precisa observar. Essa é uma das estratégias mais invisíveis e mais poderosas que você pode aplicar em qualquer negociação. Criar espaço, sustentar silêncio, respirar devagar enquanto todos esperam sua resposta. Não porque você não sabe o que dizer, mas porque está permitindo que o peso do momento revele o que precisa ser visto. Marcos não era passivo, era calculado. Ele sabia que cada pausa tinha um efeito. Cada demora em responder mudava a dinâmica. Cada olhar sem fala criava desconforto suficiente para que o outro reconsiderasse sua posição. Isso não é manipulação, é maestria, é domínio do tempo interno e, por consequência, do tempo externo. Quando você fala só para preencher, você se esvazia. Quando você reage rápido demais, você entrega o centro. Mas quando você sustenta o vazio com consciência, algo muda. O outro para, pensa, recalcula. Porque agora ele está diante de alguém que não teme o silêncio. E quem não teme o silêncio transmite algo raro, a sensação de que não está com pressa de vencer, porque já venceu por dentro. E é esse tipo de presença que reestrutura qualquer negociação. O silêncio bem sustentado é a pausa entre o caos e a ordem. É a linha que separa o impulso da sabedoria. É o espaço onde o poder real se forma. O poder de ser tão completo que não precisa se provar. Apenas existe, e isso basta. A observação impiedosa. Negociar bem não é saber falar. É saber ver. Ver o que o outro não mostra. Ver o que você mesmo tenta esconder. Ver a verdade no espaço onde ela costuma ser evitada. Marcos Aurélio praticava o olhar da razão. Uma observação impiedosa, não no sentido de crueldade, mas de precisão. Ele não interpretava os fatos com emoção. Ele os expunha à luz da clareza, como quem investiga o próprio pensamento com uma lâmina afiada. E fazia isso com tudo e todos. Você entra numa negociação preparado para argumentar, quando deveria entrar preparado para observar. Observar cada movimento, cada hesitação, cada desvio sutil no tom de voz. Porque é ali que mora a verdade. Não no discurso decorado, não na aparência de confiança. A verdade escapa nos detalhes, e só quem não está cego pela ansiedade consegue ver. A maioria entra em uma conversa buscando confirmação. Quer ouvir aquilo que reforça sua visão, quer ver o que já decidiu acreditar. E com isso, ignora os sinais. Ignora o desconforto. Ignora as contradições. Ignora até a própria intuição. E tudo isso porque está mais interessado em vencer rápido do que em enxergar com profundidade. Mas Marcos fazia o oposto. Ele duvidava, questionava, desconfiava até de si mesmo, porque só assim é possível ver o que realmente está acontecendo e não o que você gostaria que estivesse. A observação impiedosa começa com o silêncio. Mas não é um silêncio vazio. É um silêncio ativo, vigilante, presente. Enquanto o outro fala, você não está apenas ouvindo palavras, está escaneando, está decifrando padrões, está procurando o que não foi dito, porque o que é dito pode ser treinado, mas o que vaza por trás das palavras revela o terreno real da negociação. Você nota a rigidez no ombro, a mudança súbita no ritmo da fala, a pausa antes de responder uma pergunta delicada? Tudo isso é informação.
Informação valiosa. Informação que a maioria perde porque está ocupada demais tentando parecer convincente. Mas o estoico não tenta parecer. Ele tenta entender. E para entender, é preciso sair de si mesmo e olhar o outro com imparcialidade. Marcos fazia isso com os próprios conselheiros, com os líderes do Senado, com os generais. Ele observava sem pressa. Não julgava imediatamente. Não reagia de primeira. Ele absorvia, cruzava os dados e só então decidia, porque ele sabia que a verdade raramente se mostra na superfície. Ela se mostra no atrito, no silêncio, na incoerência. E para enxergá-la, é preciso estar disposto a ver o que você não quer ver. A observação impiedosa também se volta para dentro. Você precisa observar a si mesmo com a mesma frieza. Por que essa frase te incomodou? Por que essa proposta te pareceu ofensiva? O que exatamente te fez perder o controle agora? A resposta nunca é o outro. A resposta está na ferida não curada que você levou para a mesa. E se você não observar isso, vai reagir a fantasmas. Vai negociar com suas próprias projeções. E vai perder. Negociar com clareza é observar o outro e a si mesmo ao mesmo tempo. É perceber onde termina o fato e começa a interpretação. É ver que aquele tom agressivo talvez seja só medo, que aquele gesto de arrogância talvez esconda insegurança, e que a sua vontade de rebater talvez venha do orgulho e não da razão. Essa é a base do domínio. Ver sem distorcer, ver sem querer que seja diferente, ver o que é, e a partir disso, agir, sem pressa, sem defesa, sem pressões internas, apenas com lucidez. A lucidez de quem prefere ver o mundo como ele é, para então decidir como se mover dentro dele. Marcos dizia que a alma deve ser como a rocha inabalável diante da onda, mas uma rocha não reage. Ela apenas está, e nesse estar silencioso, observa tudo. O vento, a água, a sombra, e permanece. Porque já viu demais para se impressionar com pouco. Se você quer dominar qualquer negociação, aprenda a ver. Mas veja de verdade. Veja o que está sendo revelado na entrelinha. Veja o que está escapando nos gestos. Veja o que em você ainda reage sem pensar. Porque quem vê com clareza, conduz com leveza. E quem conduz com leveza, comanda sem esforço. A oferta invisível. Antes de pedir, ofereça. Antes de querer, entregue. Antes de tentar convencer alguém de algo, torne-se alguém com quem é impossível não querer dialogar. Marcos Aurélio compreendia um princípio que poucos notam. A influência mais forte é sempre a que nasce da doação silenciosa, não da submissão, não da bajulação, mas da presença que carrega valor sem precisar anunciar. A maioria entra em uma negociação preocupada em garantir o que vai receber. Entra armada, pronta para proteger sua proposta, sua posição, seus termos. Esquece que o verdadeiro domínio não vem de quanto você exige, mas de quanto você transforma o ambiente simplesmente por estar ali. Você entra e muda o clima da sala, ou entra e se adapta ao nervosismo coletivo. A presença estoica não pede permissão para ser sentida. Ela oferece serenidade sem prometer, oferece clareza sem impor, oferece estrutura emocional sem condicionar. E é isso que muda o jogo, porque sem perceber, o outro começa a se alinhar ao seu estado. A oferta invisível acontece quando você decide que sua presença será, por si só, um gesto de ordem. Quando, ao invés de entrar tentando ganhar, você entra disposto a iluminar. Iluminar com escuta, com ponderação, com um olhar que não julga, com uma calma que não se abala. Isso é oferecer antes de falar. E quem oferece primeiro, sem parecer fraco, se torna referência. E quem se torna referência, não negocia. Define o tom. Marcos fazia isso nos momentos mais críticos. Enquanto os outros exaltavam-se em discussões políticas, ele ouvia. E quando falava, não começava exigindo. Começava entregando. Uma frase precisa. Um ponto de vista que abria perspectiva. Um argumento que resolvia sem humilhar. Ele oferecia equilíbrio.
e recebia respeito. Você pode aplicar isso agora. Antes de listar suas exigências, ofereça clareza. Antes de justificar seu preço, ofereça contexto. Antes de proteger seu valor, demonstre que entende o do outro. Porque toda negociação tem dois medos ocultos: o medo de ser explorado e o medo de não ser ouvido. Se você for o primeiro a dissolver esses medos, já terá feito uma oferta que não pode ser ignorada. Mas atenção, oferecer não é agradar, não é se curvar, não é tentar ganhar aprovação. Isso é carência travestida de boa intenção. Oferecer neste nível é um gesto de força. É quando você mostra que está tão seguro do que carrega, que pode doar sem medo de escassez. Porque o que você é não depende do retorno imediato. E essa postura assusta, porque ela não pode ser manipulada. A oferta invisível também é feita no espaço emocional que você sustenta. Você está presente? Ou está tenso, distraído, agitado? Está ouvindo? Ou apenas esperando sua vez de falar? Está disponível para compreender? Ou apenas em busca de argumentos para vencer? O outro sente. Mesmo que não perceba conscientemente, o corpo dele responde. E a negociação se molda ao seu estado. Por isso, nunca subestime o que você transmite antes de qualquer frase. A primeira oferta não é feita com palavras, é feita com intenção, com escuta, com postura, com a forma como você ocupa o ambiente, com a leveza com que você lida com a pressão, com a generosidade que você mostra ao dar espaço para o outro, sem perder sua firmeza. E é aí que tudo muda, porque agora o outro já não está mais lidando com um adversário, está lidando com um ponto de estabilidade. E no meio do caos, todos se aproximam do que é estável, mesmo que não admitam. Se você domina essa arte, você não precisa pressionar, não precisa insistir, não precisa vencer com palavras, porque já venceu com a entrega silenciosa da sua consistência. E é essa oferta, invisível, inegociável e inabalável, que garante que, mesmo que você saia sem fechar um acordo, você nunca sai menor do que entrou. A renúncia é o domínio final, nunca de desistência. Você só está pronto para negociar quando está pronto para ir embora. E não por orgulho disfarçado de dignidade, mas por clareza, por liberdade interior, por saber que abrir mão de algo externo jamais poderá te fazer perder aquilo que realmente importa. Marcos Aurélio chamava isso de independência da alma, e essa é a arma mais poderosa que você pode levar para uma mesa de negociação. A maioria entra com medo de perder, medo de sair de mãos vazias, medo de ter que começar de novo, medo de se arrepender. E esse medo define o tom da conversa inteira. Faz com que você aceite menos do que merece. Faz com que você explique o que não precisava ser explicado. Faz com que você aceite condições que silenciosamente destroem sua integridade, só para não sair com o peso do fracasso. Mas o que você não entende é que sair pode ser justamente o gesto mais poderoso da negociação. Porque só quem não está emocionalmente preso ao desfecho tem liberdade para conduzir. Marcos não precisava da aprovação do outro para seguir em paz. E por isso mesmo, ele era quase impossível de dobrar. Renunciar nesse nível não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre si, sobre seus impulsos, sobre suas carências, sobre a necessidade de ser validado. Porque o que realmente te aprisiona não é o outro dizer não, é você não saber lidar com o silêncio que vem depois. O silêncio da renúncia, da ausência, do vazio deixado por aquilo que você acreditava que precisava. Você acha que não pode recuar porque já investiu demais tempo, energia, expectativa. Mas é exatamente esse apego ao passado que está te impedindo de agir com lucidez. Você não está negociando com o presente. Está negociando com o medo do arrependimento. E enquanto isso, perde o agora. Perde sua força. Perde sua margem de decisão. Marcos cultivava o hábito de se perguntar: e se eu perder isso, o que muda em mim? Se a resposta for tudo, então ele sabia que estava prisioneiro. Mas se a resposta for
nada que eu não possa suportar. Então ele sabia que estava livre. E liberdade, nesse contexto, é o bem mais valioso dentro de uma negociação. Porque quem é livre, intimida sem tentar. Ele transmite algo que não pode ser comprado: autonomia emocional. Essa é a renúncia que ensina, que reconstrói, que limpa o terreno, que encerra ciclos antes que eles te destruam por dentro. E quando você age a partir dessa consciência, você não implora, você propõe. Você não exige, você oferece. E se não houver reciprocidade, você se levanta com dignidade e sai, sem mágoa, sem sensação de derrota, sem precisar dramatizar. O outro pode até interpretar sua saída como fraqueza, mas com o tempo ele vai entender que ali havia uma força que ele não soube reconhecer e talvez nem consiga esquecer. O estoico negocia como quem já perdeu tudo o que precisava perder para continuar inteiro. Por isso não teme a perda, porque sabe que o que pode ser perdido nunca foi essencial, e o que é essencial nunca pode ser tirado por outro ser humano. E se isso estiver claro em você, sua postura será inquebrável. O momento mais poderoso de uma negociação não é o fechamento, é a possibilidade real de recusa, a capacidade de virar as costas e manter a paz. A renúncia voluntária feita com presença e verdade é o gesto silencioso que define quem, de fato, estava no controle o tempo todo. Essa é a vitória que não faz barulho, mas que ecoa por muito tempo dentro de quem a testemunhou. O silêncio. Após a vitória, a maioria busca vencer para poder falar sobre isso, mostrar que conseguiu, que teve razão, que saiu por cima. O ego tem fome de plateia. Ele quer contar sua vitória, quer reafirmar que superou, quer ser aplaudido. Mas Marcos Aurélio ensinava outra coisa. O verdadeiro vitorioso não precisa provar. Ele apenas segue em silêncio, porque o silêncio, depois da vitória, é a assinatura de quem venceu por dentro. Você negociou, manteve a postura, controlou o ritmo, ofereceu valor, observou com precisão e, no final, conduziu com liberdade. Saiu inteiro, ou saiu por escolha, mas saiu maior do que entrou. E agora? Agora vem o momento mais difícil. Não se sabotar depois do fim. Não reabrir o que já foi fechado. Não tentar reviver uma conversa que já teve seu tempo. Esse silêncio exige força, mais do que qualquer fala. A vitória, para o estoico, não está no resultado, mas na preservação da própria essência. Você pode ter ganhado o contrato, o acordo, o reconhecimento. Mas se precisou distorcer quem você é para chegar lá, você não venceu. Você apenas se adaptou à expectativa de outro. E isso não é vitória. Isso é esquecimento de si. O verdadeiro ganho é invisível. É quando você olha para trás e percebe que em nenhum momento precisou trair seus valores, que foi firme sem ser duro, que foi claro sem ser agressivo, que foi humano sem ser frágil, que sustentou sua presença sem fazer barulho. E isso basta. O silêncio após a vitória não é apatia, é reverência. É o espaço onde a sabedoria repousa depois do esforço. É o terreno onde a experiência se fixa como raiz. É ali que você realmente aprende. Porque no silêncio, você ouve o que o ego tentava esconder com os gritos da conquista. Você percebe onde agiu certo, onde quase caiu, onde ainda precisa crescer e onde já não precisa mais lutar. Marcos não saía de batalhas com discursos inflamados, saía com reflexões. Ele não celebrava como quem venceu o outro. Ele se examinava como quem venceu a si mesmo, porque sabia que cada embate, por menor que fosse, era uma oportunidade de autoobservação, e que toda negociação, por mais simples, revelava algo sobre seu próprio espírito. É nesse silêncio que você encontra a verdadeira medida do que aconteceu. A paz que vem depois é o único critério confiável. Se você precisa justificar demais, explicar demais, contar demais, talvez tenha perdido algo que o resultado não mostra. Mas se você pode sentar em silêncio, respirar fundo e sentir que nada em você foi violado, então sim, você venceu.
Esse é o tipo de presença que se expande mesmo depois que a conversa acaba. O outro sente. Ele pode não entender, mas algo nele foi tocado por quem você foi naquele momento. E isso permanece. Não porque você impôs, mas porque você sustentou. E isso não se ensina, se transmite. Negociar para o estoico é apenas mais uma expressão da vida, mais um campo onde se treina o caráter, onde se mede a clareza da mente, onde se confirma se você está reagindo ao mundo ou respondendo a ele, onde se vê se você é guiado por valores ou por vaidades, onde se testa na prática se aquilo que você diz acreditar realmente te sustenta quando está sob pressão. E quando tudo termina, quando as palavras cessam, quando os gestos já foram feitos e as decisões tomadas, só resta o silêncio. E nesse silêncio você percebe: o verdadeiro domínio não está naquilo que você conquistou, mas em tudo que não precisou provar, em tudo que não precisou implorar, em tudo que não precisou dizer. Porque a vitória real acontece dentro, e ali ninguém pode tocar. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários o que mais te marcou. E leve com você na prática o que Marcos Aurélio viveu em silêncio. Quem domina a si mesmo já venceu todas as negociações que importam.